Aqui é o Antônio e hoje vamos falar dos milagres de Jesus. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. A cura do paralítico e o poder do perdão. Naquele dia, a casa estava cheia. Homens vindos de várias regiões, fariseus, mestres da lei e pessoas comuns, se apertavam entre as paredes, atentos às palavras de um homem que ensinava com autoridade, poder e graça. Jesus de Nazaré, cuja fama já se espalhava por toda a Galiléia e Judéia, falava à multidão sobre o reino de Deus, curava enfermos e libertava oprimidos. Mas naquela tarde, algo ainda mais extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto Jesus falava, 4 homens se aproximavam, carregando um paralítico numa maca. Não era um esforço pequeno. As ruas estavam cheias, a entrada tomada. Não havia caminho para passar. Qualquer outro grupo teria desistido. Qualquer outra pessoa poderia ter dito, talvez em outra ocasião. Mas esses homens carregavam algo que muitos ali não tinham. Uma fé ativa, insistente, ousada. Uma fé que não aceita obstáculos como desculpa. Uma fé que sobe ao telhado. Eles tomam uma decisão radical. Sobem ao telhado da casa onde Jesus está. Lá em cima, começam a remover parte da cobertura. Telhas são tiradas. Pó cai sobre os presentes. Há murmúrio, espanto, talvez até reprovação. Mas esses homens estão determinados. Eles abrem espaço onde não havia espaço. Criam uma porta onde não havia porta. E então, cuidadosamente, descem a maca bem diante de Jesus. Não disseram uma palavra. Não precisaram. O ato falava por si só. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Lucas 5:20. É notável. O primeiro ato de Jesus não foi curar o corpo, mas libertar a alma. Enquanto todos esperavam que ele ordenasse ao paralítico que andasse, Jesus vai além. Toca a raiz da enfermidade humana, o pecado. Jesus não apenas cura sintomas, ele cura a origem. Ele não veio apenas restaurar movimentos, mas restaurar a comunhão com Deus. Isso provoca a reação imediata dos fariseus e mestres da lei. No silêncio dos pensamentos, murmuram entre si: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam certos em parte. De fato, somente Deus pode perdoar pecados. E era exatamente isso que Jesus queria mostrar. Ele era Deus em carne, com autoridade para perdoar, curar e transformar. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados. Ou, levanta-te e anda. Para os homens, ambas as declarações são impossíveis. Mas para Jesus, ambas são simples palavras ditas com o mesmo poder. Para confirmar a autoridade que tem, Jesus então se volta ao paralítico e declara: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. E algo sobrenatural acontece diante dos olhos de todos. O homem que havia sido trazido numa maca, talvez desacreditado pela sociedade, limitado, dependente, se levanta. Seus músculos obedecem, seus ossos se fortalecem, sua alma se alegra. Ele não apenas anda, ele glorifica a Deus. Sai caminhando, com a maca nas mãos, como testemunho visível do que Cristo havia feito. A multidão assiste em silêncio e maravilha. Algo mudou naquele lugar. O teto havia sido aberto, mas mais do que isso, os céus haviam se aberto sobre aquela casa. Todos ficaram tomados de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Uma fé que rompe barreiras, o que impressiona. Profundamente nesta narrativa é o retrato de uma fé determinada. Aqueles 4 amigos nos ensinam que fé verdadeira não é passiva. Ela age, rompe barreiras, enfrenta dificuldades. A fé que agrada a Deus é aquela que diz: se não há caminho, vamos criar um.
É uma fé que sobe escadas, que desmonta telhados, que não tem medo de crítica ou esforço. Quantas vezes desistimos no primeiro obstáculo? Quantas vezes deixamos de levar nossos fardos a Jesus porque achamos que não vai dar, não tem jeito, está lotado, é difícil demais? Essa história nos desafia a não parar nas limitações humanas, mas continuar crendo, mesmo quando tudo parece impossível. Jesus conhece o interior. Outro ponto profundo desse episódio é que Jesus não se limita ao exterior. Ele viu além da paralisia física. Ele olhou para dentro, para a alma daquele homem, e o que viu? Um coração necessitado de perdão. E é isso que Jesus oferece primeiro. Muitas vezes pedimos cura, pedimos porta aberta, pedimos solução para problemas. E Jesus, em sua sabedoria, responde primeiro aquilo que mais precisamos, não o que mais queremos. Jesus conhece teus pensamentos. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que precisa ser restaurado em você antes mesmo de você dizer uma palavra. O milagre completo. A verdadeira cura acontece quando o corpo, a mente e a alma são alcançados. Jesus não apenas fez o homem andar, mas o libertou completamente. E mais do que isso, ele o restaurou diante da sociedade, diante de si mesmo e diante de Deus. A maca que o limitava agora se tornava testemunho visível do milagre. Aquilo que te prende hoje pode ser amanhã o troféu que você carrega nas mãos para glorificar a Deus. Essa passagem ainda fala conosco hoje. Jesus continua curando. Ele continua perdoando. Mas ele também continua procurando pessoas com fé, ousada, que não se conformam com o não dá, que carregam seus irmãos em oração, que rompem multidões para estar perto dele. Se você é o paralítico, saiba, Jesus pode te levantar. Se você é um dos 4 amigos, continue crendo pelos outros. Se você é um fariseu duvidando, abra o coração. Você pode ver coisas extraordinárias também. A cura do paralítico não foi apenas sobre andar. Foi sobre fé, perdão, ousadia e glória a Deus. Foi sobre um encontro com Jesus que mudou tudo. Que tenhamos a fé que sobe ao telhado. Que tenhamos olhos para ver que o maior milagre é o perdão. E que, ao sermos tocados por Jesus, possamos nos levantar, carregar nosso testemunho e andar glorificando a Deus. Hoje também podemos ver coisas extraordinárias. Agora, vamos ver o milagre pela visão do paralítico. Eu era o paralítico. Durante anos, minha vida foi marcada pela imobilidade. Eu me acostumei a ver o mundo sempre do mesmo ângulo, deitado, olhando para cima. Enquanto as pessoas caminhavam, corriam, dançavam e iam aos seus afazeres, eu permanecia no mesmo lugar. O tempo passava, mas minha situação não mudava. O mundo se movia, e eu, estagnado. Não me lembro exatamente quando perdi meus movimentos. Talvez tenha nascido assim, ou talvez a vida, com seus golpes misteriosos, me tirou a força das pernas. O que sei é que por muito tempo, a única coisa que se movia dentro de mim era a esperança. Frágil, às vezes quase apagada, mas viva. Tive dias de desespero. A dependência dos outros era humilhante. Não apenas por precisar de ajuda para tudo, mas por ver nos olhos de muitos a pena, o descaso ou o incômodo. É difícil depender até para ser levado ao sol. É difícil sentir-se um fardo. Mas eu tinha amigos. Ah, como sou grato por eles. Em especial, 4 deles. 4 homens de fé, coragem e amor. Eles não viam apenas a minha paralisia, viam a minha alma, o meu potencial, o meu coração. E, acima de tudo, eles acreditavam que algo poderia acontecer. Foi deles a ideia. Jesus está na cidade, disseram. Eu já ouvira falar dele. Histórias corriam pelas vilas como fogo em palha seca.
o homem que curava leprosos, fazia cegos enxergarem, expulsava demônios e falava com autoridade. Era como se o céu tivesse descido à terra. Meu coração bateu forte, mas logo a realidade me golpeou. Como chegar até ele? Eu não podia andar. Foi então que meus 4 amigos me disseram: "Nós vamos te levar." Sem discutir, sem reclamar. Apenas fé e ação. Naquela manhã, fui carregado por eles em minha maca. Durante o caminho, confesso que meu coração se dividia entre a fé e o medo. E se não desse certo? E se ele me olhasse e simplesmente seguisse em frente? Mas meus amigos não pareciam ter dúvidas. Eles caminhavam com os olhos firmes, como quem carrega uma missão sagrada. Quando chegamos à casa onde Jesus estava, levamos um choque. Estava lotada. Pessoas se espremiam nas janelas, nas portas, nos corredores. Era impossível entrar. Alguns começaram a murmurar: "Talvez seja melhor tentar outro dia." Mas não, meus amigos. Eles olharam para o telhado. No início, achei que fosse loucura. Subir no telhado com uma maca? E se eu caísse? E se... Mas antes que eu pudesse argumentar, já estávamos subindo. Com cuidado, esforço e criatividade, eles me colocaram lá em cima. O som da multidão lá embaixo ficava mais distante. Eu ouvia o som de telhas sendo retiradas. Pó e pedaços caíam. E então, algo incrível aconteceu. Fui descido, amarrado, com cordas, direto diante de Jesus. Ali, diante dele, suspenso entre o céu e a terra, meu coração batia como nunca. Tudo silenciou na minha mente. Eu o vi. E ele me viu. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: "Homem, os teus pecados estão perdoados." Naquele momento, não entendi completamente. Esperava ouvir: "Você está curado." Mas ele começou pelo meu interior. Era como se ele estivesse dizendo: "Eu te vejo por completo. Eu sei das tuas dores, dos teus pecados, da tua história." E ao me perdoar, algo que pesava dentro de mim foi removido. Era como se um segundo tipo de paralisia, a da alma, tivesse sido quebrado. Houve murmúrio entre os religiosos presentes. Eles questionavam em silêncio: "Quem é este que perdoa pecados?" E Jesus, conhecendo seus pensamentos, falou algo que jamais esquecerei. O que é mais fácil dizer: "Os teus pecados estão perdoados", ou "Levanta-te e anda." Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele se voltou para mim. Seus olhos encontraram os meus. Havia poder, ternura, autoridade. E então ele disse: "Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa." Nesse instante, senti como se uma onda de energia e vida percorresse meu corpo. Minhas pernas, antes inertes, pulsaram. Meus músculos responderam. Meus pés tocaram o chão. De pé. Pela primeira vez, em tanto tempo, eu estava em pé. Peguei a maca que antes me carregava. Agora, eu a carregava. Ela era símbolo do meu passado, da minha dor, mas também do milagre, da nova vida. E com lágrimas nos olhos, glorifiquei a Deus. As pessoas à minha volta ficaram maravilhadas. Muitos estavam em choque. Outros choravam. Alguns caíram de joelhos. Todos diziam: "Hoje vimos coisas extraordinárias." Sim, vimos. Mas eu vivi o extraordinário. Eu experimentei o impossível. O que mudou em mim. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Não apenas porque andava, mas porque fui tocado por Jesus. Ele não só restaurou meu corpo, mas me deu nova identidade. Eu não era mais o paralítico. Era o homem perdoado, erguido e transformado. Aprendi que Jesus vê o coração antes do corpo, que ele responde à fé, que ele recompensa a ousadia.
E que, mesmo quando todos os caminhos parecem fechados, Ele abre um novo, nem que seja pelo telhado. Meus amigos me levaram até Jesus, mas foi Jesus quem me levantou. E agora eu levo outros até Ele. Conto minha história para que todos saibam. Ninguém está longe demais, nem quebrado demais, para ser restaurado por Deus. Eu era o paralítico. Agora sou testemunha. Se hoje você sente que não pode mais caminhar, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, olhe para mim. Eu sou prova viva de que Jesus tem poder para levantar o caído, perdoar o pecador e fazer o impossível. Não desista, tenha fé. Se preciso for, suba ao telhado. Porque quando você chega diante dele, ele te vê, te ama e te transforma. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais.